eu tive essa dificuldade para ter essa mudança de percepção, né? E a gente precisa aprender. E o cabeleireiro ele é muito resistente, às vezes, à mudança. Você vê hoje o quanto que as mídias sociais são importantes na divulgação do nosso trabalho. O portfólio hoje ele não é mais. Eu criava álbuns com fotos e hoje eu tenho um Instagram. Sim. E os profissionais ainda, muitos, não são poucos, eles falam: ai, mas eu não sei fazer. Ai, mas eu não você tem que gosto saber. de fazer. Mas eu falo, mas você também não sabia fazer cabelo. E Então, hoje você tem que faz. aprender. Tem que aprender. Não. Olá, começando outro podcast do Visagismo em Foco. E hoje nós temos como convidado o Michael Ribeiro, que é cabeleireiro visagista, é membro da Intercoiffure, é educador também, e vai ser um grande prazer conversar com você, Michael. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, né? Você é o meu mentor, faz parte dessa minha história como um profissional visagista, né? E eu estou muito feliz e honrado por esse convite aqui, viu, Felipe? E agora você tem seu próprio salão, porque na época você estava no Roma, né, quando você fez o curso. E Exatamente. conta como que foi essa trajetória que você está me contando, como você conheceu o visagismo através do Leandro, os livros, né? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Ali eu montei meu primeiro salão, que era uma barbearia, nos anos 2001. Antes disso, eu estava aprendendo com a minha madrinha, ainda não tinha aquela decisão de ser um profissional. E acho que por meados de 2004, eu vi uma palestra de corte da Luciana Rosa. E ela tinha mudado totalmente o visual. Eu estava sentado na cadeira em frente ao palco, o palco era um pouquinho mais alto, mas ela parecia que tinha 1,80 m de altura. E quando eu levantei e fiquei ao lado dela, ela era muito mais baixa do que eu. Eu fiquei impressionado. E ela tinha explicado o quanto que o visagismo tinha mudado a história dela, mostrou a foto de antes do visagismo, onde ela parecia ter muito mais idade, né? E pós-visagismo, mais bonita, mais elegante, uma postura mais alta, onde os cortes da roupa influenciavam, o corte do cabelo, a maquiagem, e aquilo me deixou encantado. Passou um pouquinho mais de tempo, eu conheci o seu livro e fiquei sabendo dos cursos que tinham no Senac, que era de 30 dias, né? Eram 30 aulas, né, de visagismo. Que o Hélio Sasaki tinha montado, né? E aí eu vi... Só que eu não dava o curso. Não dava o curso, mas era em cima da sua história com o visagismo, harmonia e estética. Sim. E aí eu ganhei esse livro e comecei a ler. E esse livro me deixou um pouco perturbado, eu digo, mas uma perturbação boa. Porque eu fiquei assim alucinado. Eu andava de ônibus olhando as pessoas a ponto de me impressionar com o que eu conseguia observar depois do livro, depois de falar sobre as formas e tudo. E às vezes das pessoas se incomodarem e eu falar, uma hora eu vou apanhar no ônibus. Porque eu comecei a ver perigoso, coisas, né? muito perigoso. Comecei a observar coisas que eu não observava e qual eu não tinha ideia antes do livro. E indiquei algumas pessoas para fazer o curso, que eu não tinha como ir, eu dava aula na Embeleze, ministrava curso, e as aulas não batiam, eram todo dia, e aí eu não conseguia ir. Indiquei alguns alunos, e eles foram me trazendo material, e aquilo foi me deixando ainda mais alucinado. E aí eu conheci o Leandro Pires. Sim. O Leandro Pires Pires, em Portugal. em Portugal, um grande artista, falava muito bem, se expressava muito bem com o visagismo. E aí eu fiz o curso do Leandro uma vez, e aí ele sempre falou do seu trabalho. Fiz o curso do Leandro, levei um pessoal para fazer o curso com ele novamente, para eu poder participar de novo. Falei, Leandro, vou arrumar uma turma com você, porque eu quero refazer. E fui uma terceira vez, porque quanto mais eu estudava, mais eu sentia a necessidade de estudar. E aí eu
reli, depois de alguns anos, o seu segundo livro. Já tinha feito algumas palestras. Inclusive, eu tenho uma foto com você em 2008 ou é 2009. Eu tenho uma foto... É Brasil Beauty Fair. Na verdade, era uma empresa chamada Hidratage que você deu uma palestra na ABB. Não foi esse que apagou a luz? Isso mesmo. Que acabou a luz. Esse evento mesmo. E sempre foi assim, o meu sonho era fazer o curso com você. As datas não batia, às vezes o financeiro não batia, não era aquele momento. Não era para ser aquele momento, então o momento não acontecia. Depois de já ter feito vários cursos, estar exercitando, ter viajado para fora, para conhecer outros profissionais, eu tive aquela oportunidade de fazer o curso presencial com você, porque tudo que eu fiz ainda era insuficiente, porque eu queria conhecer o cara que trouxe o visagismo para o Brasil, o que criou os cursos, que tinham livros que dá, né, aquele suporte inicial para a gente, né? Sim. E aí esse curso, acho que ele mudou muito a minha percepção, porque tudo que eu tinha deu a impressão de ser muito pouco do que eu ainda teria que aprender. Foram 4 dias de curso, e eu lembro de uma situação aonde você estava ali falando e eu estava com muita vontade de ir ao banheiro. Mas eu não queria perder uma palavra, porque era muita coisa. E eu fiquei ali apertado, segurando, e todo mundo ali, ninguém falava nada, ninguém respirava, só ouvindo, anotando. E aí você deu um intervalo, e aí no intervalo você falou 5 minutos, e a gente levantou metade da sala correndo, porque todo mundo queria ir ao banheiro, mas ninguém queria perder nenhum pedaço do curso, né? Então, assim, essa minha história com o visagismo do estudo, ela é muito baseada no que eu adquiri através das suas palestras, dos livros, dos conteúdos e profissionais que tinham ligações com você, né? Sim. E hoje eu falo que esse meu maior medo, Felipe, eu comecei com 15 anos cortando o cabelo dos amigos, brincando. E a minha mãe encostada na parede olhou para mim e falou: filho, vai fazer um curso. Você gosta, a mãe ajuda. E eu fiquei olhando e eu imaginava como que ela sabia do que eu gostava, porque eu ainda tinha cabeça no pipa, né, começando ali com as paqueras, jogar futebol, mas aquilo ali para mim era uma brincadeira. Sim. Se eu errasse era muito divertido, porque eles que pediam, não tinha culpa. E se eu acertasse era muito interessante, porque é algo que eu não tinha o dom, não tinha curso, mas conseguia fazer. E então, quando eu entrei na profissão ainda muito jovem, eu via muitas mulheres chorarem. Olha como choram, né? Antigamente era muito mais comum as mulheres chorarem, aquele desespero, porque o profissional não compreendia. E eu lembro que nos meus primeiros cursos, eu comecei a fazer o curso com a minha madrinha em casa. E ela foi me ensinando coisas muito importantes, que eu tinha que dar o conteúdo para minha cliente, que eu não podia falar Sua não. mãe era cabeleireira? A minha madrinha. Sua madrinha. Eu não podia falar não, mas eu tinha que aprender e entregar um bom serviço. E quando eu via as mulheres chorando, eu ficava apavorado. E no curso eu fui entender uma parte. Falava que se a mulher pedisse para cortar 2 dedos, você tinha que cortar pelo menos um palmo. Porque se ela não visse o cabelo no chão, ela ia reclamar que tá pagando e você não tinha muito cabelo. Era por quantidade. A Mercedes falava, mas você não falou se era 2 dedos assim ou 2 dedos assim. Então essa situação me apavorava. E hoje ainda acontece. Sábado nós corrigimos uma cor e 2 cortes que estavam bem marcados e que não tinha muito a ver com o que a pessoa desejava passar como imagem, principalmente, né? Então a pessoa às vezes não se acha na ponta do cabelo, na finalização, incomoda a ponto de deixar a pessoa perturbada, né? Porque a pessoa está lendo o que as linhas estão dizendo, não racionalmente, mas emocionalmente. Sim. E se isso não bate com como ela se sente que só que é tudo intuitivo, né? Não é uma coisa racional.
ela é capaz de chorar, porque é uma perda de identidade. Exatamente. E o cabeleireiro não entendia isso. Nunca, aliás, a primeira pessoa a falar que a imagem é a sua identidade visual fui eu, né? Não a Sim, primeira pessoa na história, porque isso já tinha sido comentado, mas não na área da beleza. sim, Então era um conceito diferente. Como que é a sua identidade, né? As pessoas achavam, mas fica bonito, tá bom, né? exatamente. Não é bem assim, né? E às vezes também uma coisa muito que eu observava é que o bonito às vezes não era para cliente. O profissional ele fazia o bonito para ele. Sim, isso é muito bom. Se para ele tivesse bom e ainda funciona muito assim, né? Ele faz algo conforme a identidade dele. Se ele é dinâmico, ele faz um cabelo Sim, dinâmico e falta o respeito com a identidade do cliente, né? sim. E isso traz traumas muito grandes, né? E choradeiras no meio do salão. Vai. Mas tem essa ideia do bonito ser bom que é milenar, vem dos gregos, porque bonito está ligado a aquilo que é aceitável socialmente. Sim, E se é aceitável socialmente, é bom. Por isso que quase é um sinônimo. sim, Aí se pensa, se eu crio uma imagem bonita, tá bom. tá bom. Mas não tá, porque a imagem pessoal vai além disso. Não é só o que é esteticamente legal. Eu tenho duas experiências que me deixaram muito impactados. Uma foi a primeira vez que eu fui a Buenos Aires fazer o curso do Longueiras e os cabelos eram muito radicais, Sim, muito diferente do nosso tradicional. E ali eu comecei a aprender o quanto que o brasileiro ele é clássico. sim. E chegando lá em Buenos Aires, naquele curso, alguns amigos falaram que eu não ia gostar. Eu falei, eu vou porque eu sei o que eu estou indo buscar. Eu quero entender qual é a proposta desse diferente, porque tudo há um estudo, há uma técnica. Eu Sim. quero entender o porquê que se faz uma franja tão curta, por que que deixa um cabelo, uns fios longos e outros curtos. Essa é assimetrias, Essa né? simetria toda me encantava, mas eu queria entender o porquê. E chegando lá, foi um curso encantador. Estevam. E o Estevam, e Uhum. fiz o cabelo. E no processo do cabelo, a modelo estava muito contente. Mas quando eu finalizei com as mãos para ajustar o cabelo, eu tirei todo o volume. E ela Uhum. murchou. E eu falava, perguntava se ela gostou, e ela falava que sim, mas já não estava com a mesma alegria Sim. de quando eu terminei. E aí a professora veio, a instrutora, que era apoio do Estevam, levantou o cabelo, criou aquele volume, E ela que sorriu de novo. e ela abriu aquele sorrisão, e eu falei, nossa, né? Eu tirei todo o estilo do cabelo com as mãos, né? Sim. E uma segunda vez em Paris, aonde o seu curso também me impactou muito, que me trouxe clareza. Porque quando eu cheguei em Paris, a gente tinha aquele preconceito, virou moda as sobrancelhas largas, Uhum. cheias, grandes, e em Paris as mulheres ainda usavam sobrancelhas finas. Mas era tudo muito elegante, era tudo muito bonito. E aqui no Brasil, aquilo era feio, era tido como se fosse uma garota que trabalhasse usando o corpo, aquela coisa toda. E eu falei, gente, como nós somos preconceituosos, né? E clássicos, mais uma vez. E aí eu cortei um cabelo também no curso do Jean-Marc Gilbert, e esse cabelo, ele era um cabelo muito curto, com costeleta, bem repicado, muito moderno. E a cliente, assim, a modelo ficou muito contente. Mais uma vez, eu fui finalizar o cabelo com as mãos. E aí estragou. E eu estraguei tudo, porque eu tirei todo o volume e a personalidade do corte, porque volume naquela época no Brasil era feio. Entendi. E aí, quando o instrutor veio, ele levantou o volume, arrepiou aquele cabelo e deu uma forma muito diferente do que nós estávamos acostumados. Uhum. E a modelo ficou muito feliz de novo. Ela falava para mim que gostou, mas a imagem dela mostrava que ela não estava contente com alguma coisa. E com o volume ela se ressuscitou, assim, Entendi. sabe? Uhum. Então foram experiências que me trouxe uma visão diferente de que o que é bonito para mim nem sempre é bonito para o outro. E aí se vê também a importância de ter técnica para poder fazer o que você pretende
ou que o Exatamente. cliente pretende que você faça. E sem essa técnica, sem esse conhecimento de que as mãos podem estragar, você não sabe o que você está fazendo de errado, Exatamente. né? E você falou do Leandro, eu só lembrei uma coisa muito engraçada, que eu convidei para ir na Ana Maria Braga comigo. Nós fizemos eles montaram um stand lá e foi numa praça. E a produtora, ela não sabia o que a gente queria realmente. E ela perguntou para um colega, porque ela era de São Paulo e ela não sabia os locais no Rio, onde se fazia externas. E o colega lá na Rede Globo falou: a gente faz lá na praça tal. Mas ele estava pensando em externas e você entrevistar as pessoas na rua. Isso era fevereiro, um calor, e sem nenhuma árvore, sem nenhuma proteção. O coitado Leandro ficou 1 hora ou mais, quase 2 horas, embaixo daquele sol, pegando gente e cortando o cabelo. Não sei como ele aguentou, porque eu não. E no Rio é 40, mais de 40 nessa época, né? Mas o Leandro era muito. Ele conhece bem, ele aplica bem, e ele fala com propriedade Com do propriedade. visagismo, que Eu, não é todo mundo que fala, né? o Leandro, eu fiz alguns cursos com ele, de corte e de visagismo, que Uhum. ele dava aquela introdução e sempre falava do seu trabalho. E o que ele tinha de técnicas, assim, para executar formas e trabalhos diferentes e finalizações diferentes para cada estilo de cabelo era impressionante. Mas a forma com que ele falava sobre os comportamentos, sobre a personalidade da pessoa, para identificar aquele desenho, eu vi pessoas se emocionarem na fala dele. Aquilo era o que mais me encantava, Uhum. aquilo que me deixava assim. Por isso que eu repeti algumas vezes o curso dele, nós viramos amigos e eu estava sempre ali levando pessoas para ele para poder estar mais juntos do Sim. Leandro e tá entendendo aquela comunicação dele que eu achava assim muito encantadora, né? Muito Uhum. claro, muito objetivo, né? E tinha a E equipe, né, da Beauty Fair, da ProArt, da né? ProArt, E eles faziam tudo baseado em tudo visagismo, baseado em visagismo. Até o né? salão que ele tinha, né? Sim, lá na Rebouças, né? É, E quando teve um caso até também na Beauty Fair, que eles estavam preparando a modelo para a capa da Beauty Fair. E eles queriam que ela assumisse uma pose lá de atitude, né? De levantar-se a cabeça, né? Fazer aquela pose de aham. poderosa e tal e coisa. E a moça não conseguia fazer. Não conseguia fazer. E ela estava com o cabelo longo, meio lânguido e tal. E ele falou: não, espera aí, vamos pôr o cabelo dela para o alto. Pôs para o alto, tirou aquele peso lá, e aí agora faz o pose. Na hora ela fez a pose. E isso foi uma demonstração claríssima de que a imagem afeta o comportamento. Total. E afeta como você é visto, como você age, como você. Afeta até a fala. E as pessoas acham isso impossível, Sim. mas a gente vê a fala mudar. Os gestos mudam, o porte, o físico, etc., porque você está expressando algo diferente. E se você está expressando, você age diferente. Age diferente. Eu tenho um É. rapaz que eu cortei o cabelo dele, ele pediu, é um amigo, pediu para fazer a consultoria. Falei sobre os cortes da roupa, sobre o cabelo e tal, e ele queria passar mais credibilidade, é um empresário, tudo. E eu tirei uma foto dele, ele normal, assim, cabeça baixa, eu pedi para ele levantar um pouquinho, ele levantou, eu tirei a foto. E aí, ao cortar o cabelo, a mostrar, e aí ele foi se crescendo na cadeira. E aí foi muito engraçado. E quando eu posicionei o celular novamente para tirar a foto dele depois, ele estava com a cabeça muito inclinada, ele estava todo inclinado, assim, né? E aí eu falei, olha, eu preciso que você abaixa só um pouquinho.
Aí eu baixei, coloquei no ângulo. Quando eu coloquei o celular, ele já fez estava assim de novo. ele já estava se impondo, né? Porque a postura dele estava passando a segurança que ele queria, né? Assim como você vê algumas clientes que vai ao salão, nunca cortaram o cabelo mais curto, sempre um cabelo longo, muito bonito, e aí ela quer cortar e você começa a tentar entender a imagem, olha a referência, fala, hoje como imagem você tem essa referência, o que você está me mostrando vai te passar essa imagem, vai trazer esse tipo de atitude, vai mudar o seu comportamento, há um tempo de adaptação. É isso que você deseja? É isso que eu desejo. Eu preciso disso. Pode cortar. Pentei o cabelo para eu ver. Ela gesticula com segurança, então eu vou cortar. E ela foi para casa, voltou no mês seguinte. Eu falei, tá tudo bem com você? Como que foi? Ela falou, nossa, agora eu estou ótima. Tomei a decisão que precisava e eu separei. Eu falei, mas eu não cortei esse cabelo. Ela, não é culpa sua. Quando eu não sabia o que queria, e quando você começou a expressar sobre as imagens, sobre o que eu encontraria naquela nova personalidade, naquela nova imagem, e o que estaria revelando em mim aquele cabelo, eu sabia que era aquilo. Você me deu a certeza, você só não sabia o que era, mas eu tinha certeza a partir daquele momento que eu precisava. E o meu relacionamento não estava bom, a gente já não estava mais junto, mas estava numa discussão onde não tinha fim. Sim. E eu saí daqui me sentindo tão verdadeira que eu cheguei em casa, conversei, tomei a decisão e a gente se acertou e tá tudo bem. Então, quanto que uma imagem impacta Sim. no dia a dia da pessoa, né, Sim. Felipe? Não, porque se a gente percebe, eu estava até observando umas pessoas, que todo dia a gente vê essas coisas de abuso, violência doméstica ou até feminicídio. E uma constante é que a imagem da mulher é de uma imagem de submissão. Sim. E a gente tem vontade de falar, olha, não faça essa imagem submissa. Porque se você se enfraquece e o homem é violento e é autoritário, ele vai chutar o que é mais fraco. Sim. Porque o homem que abusa é um covarde, né? Sim, sim. E ele vai sempre atacar o que é mais fraco. E se a mulher assume uma imagem que mostra força, é pelo menos um passo que ela está dando para evitar ser abusada. E elas não sabem disso, acham que... Porque ela vai passar mais segurança, né? Vai ter uma postura mais segura, né? Sim, Porque muda a postura, né? Como você falou, né, Felipe? exatamente. E você tem... Ele vai ler aquilo na imagem e ele vai ver que, olha, não brinque comigo. Sim. Eu não sou seu capacho para ser usado, né? Eu sou sua companheira, eu sou sua mulher, eu sou para ser sua sócia em tudo e tal, mas não sou para ser usado. Você sabe que um outro caso muito interessante também, que houve a separação, e foi o primeiro que eu me assustei ainda mais, porque era uma oriental, descendente oriental, então ela tinha ombros mais largos, quadril mais estreito, e ela tinha muito volume de cabelo abaixo do ombro, deixando ela muito volume mais na parte superior, menos volume na parte inferior, e também mais introvertida, mais fechada. E ela trabalhava numa empresa onde ela era líder. E quando eu falei sobre a imagem, sobre as linhas do rosto dela e sobre o comportamento, ela falou, olha, então eu quero cortar. Uhum. Então vamos cortar. E como ela era mãe e tudo, eu indiquei uma linha mais inclinada, trazendo um pouco mais aquela imagem de uma mulher mais contemporânea, mais dinâmica, tudo, e tirei todo o peso da nuca, Uhum. deixando essa parte descoberta para alongar um pouco mais a silhueta, diminuir a força do ombro, né, valorizar até um pouco mais o quadril. E ela foi embora, voltou 1 mês e meio para retocar, porque o cabelo curto já cresce mais rápido. E ela voltou muito impressionada na primeira vez, o quanto que as pessoas olhavam para ela e falavam mais de uma vez: nossa, mas você está muito bonita, você está diferente, tem alguma coisa diferente em você.
E aí, ao rever, as pessoas repetiam a mesma frase. Falavam, você tá muito diferente, eu não consigo lembrar de você com outro cabelo. E ela estava muito impressionada com essa nova imagem, que ela não percebeu o quanto que ela mudou na postura dela, mas as pessoas enxergavam. Numa segunda vez, após já quase 3 meses após o corte, ela voltou e ela voltou mais magra, estava um pouco ali mais recatada. E ela falou, eu perguntei se estava tudo bem, como ela estava, e ela falou, não, eu estou tudo bem, tudo, passei por uma fase difícil, mas já estou bem. Eu separei. Falei, nossa, que chato tudo, né? Ela falou, não, mas agora eu estou bem, e foi uma coisa que no começo foi ruim, mas que eu acho que foi uma das coisas melhores que já aconteceu. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, não. Depois do corte, as pessoas impactadas com a minha imagem, eu comecei a me olhar diferente, eu comecei a me cuidar melhor, eu comecei a me sentir mais mulher. Mas até então, para mim, estava tudo normal. E ela relatou que o marido, num domingo de manhã, eles tomavam café, ela, o filho, o marido, todo domingo, ele lia o jornal, ela fazia. Então eles viviam aquela rotina e nem mal conversavam, era uma Mal se coisa olhava. mais mal se olhava. E ela falou que num belo domingo o marido desceu, demorou um pouquinho mais para descer, e quando ele desceu com as malas em mãos. E ela falou que a separação não houve uma discussão, porque ele olhou para ela e falou assim: estou indo embora. Acho que a gente não tem mais a ver um com o outro. E aí, quando ela foi abrir a boca, ele falou: não, você não precisa falar nada. Para você tá tudo bem, né? Você está, né, desculpa a palavra, você está fodona agora mesmo. E foi embora. E ela falou que ela não conseguiu falar, porque ela ficou tentando entender o que Então era ele aquilo. perdeu o controle, o domínio sobre ela, não quis mais. Perdeu aquela imagem de submissa, onde ele se sentia mais seguro, e ele não quis mais. Então é melhor não ter um marido do que ter um marido assim, né? Hoje Vai eu ser não atendo, e né? provavelmente era um relacionamento meio abusivo e ela nem percebia. Poderia ser. E hoje eu a vejo, ela trocou de empresa, ela palestra, é uma mulher Ela, assim, e aquela imagem ela já não corta mais comigo, mas é o mesmo cabelo do qual ela se apossou daquela imagem é, e eu super segura. Então é muito interessante, né? Se as pessoas tivessem ideia do que a gente se comunica sem usar as palavras, né, Fênix? sim, a gente vê isso, que a pessoa se surpreende quando você faz análise facial. Sim, Ela fica assustada porque nunca imaginou que era tão transparente como é, né? Só que é para todo mundo, né? Só sim, que as pessoas não têm consciência de que eles estão vendo, porque é todo um processo emocional. sim, E é isso que o cabeleireiro tem que entender, que ele está mexendo com a emoção da pessoa. Todo o emocional, e isso vai mexer com o comportamento, mas vai ter todo uma sequência de efeitos total. nos relacionamentos, no trabalho, eh, como uma pessoa relatou, uma mulher que foi fazer o trabalho com o visagismo porque estava buscando uma promoção, ia fazer uma entrevista. Sim, Aí fez toda a imagem, fez o cabelo e foi embora. Aí, 3 semanas depois, ela teve contato com o cabeleireiro e falou, e como foi a entrevista? Ela falou, eu não fiz a entrevista. Falei, mas como não? Você não fez a entrevista? Foi promovido para um cargo acima daquele, nem entrevista me deram. E, e aí você vê quanto é importante a imagem. E como é importante o trabalho do cabeleireiro. sim. E não é simplesmente um trabalho fútil de glamour, de deixar a pessoa mais bonita. E não é simplesmente o cliente ir lá para gastar dinheiro na sua Não, vaidade. Ele começa a investir
na sua imagem, né? Sim, sim. Hoje nós temos um salão, sou eu e minha esposa, nós temos uma equipe, e o salão chama The Care Salon, porque a gente gosta de trabalhar e acha que é importante hoje ter esse cuidado com as pessoas, né? Humanismo, né? Olhar para as pessoas como ser humano e não como um número. Alguns casos, às vezes a pessoa vai até o salão para nos abraçar, para falar um oi. Isso é muito gratificante. Em outros casos, às vezes a cliente vai para cortar, fazer alguma coisa porque ela está incomodada. E quando você começa a conversar antes de executar o serviço, ela não está incomodada com o cabelo, mas é a vida pessoal que naquele dia não está bem. Então a gente pede para que vá para casa, para que pense um Que é um pouco mais. momento, né? É um momento e que ela tem que primeiro passar aquele momento e depois mexer na imagem. Sim. E o quanto que isso é satisfatório quando essa cliente volta, feliz e te agradecendo por não ter feito aquilo pensando no dinheiro. Eu tenho clientes que falam assim, ela pergunta se precisa cortar, eu vejo quanto tempo cortou, olha o cabelo, analisa e às vezes não precisa. Eu falo, não, dessa vez a gente não vai cortar, vamos ver no próximo mês como estará, mas ainda está em dia. E ela fala, nossa, você é o primeiro profissional que fala que a gente não precisa. Eles falam que estão jogando fora o dinheiro. Mas ela Mas sempre... isso é humanismo. E ela tem a fidelidade, né? Sim. Eu acho que hoje eu tenho clientes que estão comigo há 20 anos, 16 anos, e que às vezes demora até um pouco mais, porque começa, muda de bairro, de cidade, vão em outros profissionais, mas elas sempre dão um jeito de aparecer. Por uma maneira ou por outra, ela não esquece. E principalmente se há uma falha. A primeira pessoa que ela lembra, ela fala, olha, aconteceu um problema, eu estava lá na Bahia e na hora que eu olhei, eu lembrei de você. Esperei crescer e vim. E eu falo, olha, fica tranquila que hoje nós vamos ajustar. Porque eu acho que ela tem todo esse direito e eu tenho a obrigação de fazer um bom trabalho e atender e agradecer por ela estar no meu salão, né? E o visagismo, assim, toda essa minha história com o visagismo, que me encanta até hoje, do qual eu estou sempre estudando. Vou postar hoje, vou marcar você, os 3 livros na cabeceira da cama, tá? Aquela mesinha de cabeceira tem os livros de visagismo, porque a gente sempre dá uma relida em algumas páginas, sempre revisando. É passar a olhar o ser humano com outro carinho, e uma coisa que me assusta é quanto que virou moda essa questão do visagismo, e mesmo estudando já há uns 20 anos, através do seu conhecimento, o quanto eu sinto que eu preciso estudar um pouco mais. Mesmo às vezes ministrando curso de introdução ao visagismo, que eu tenho a total noção que aquilo é uma base. E aí eu falo, gente, isso aqui é só o começo, vocês têm que pegar o livro do Philip, vocês têm que procurar o material do Philip, porque eu acredito também, Philip, que com essa moda tem muitos profissionais que não têm essa noção. Então eles roubaram um pouco da ideia e distorceram essa ideia do que é o visagismo, e eu acho que isso está trazendo muito prejuízo para os profissionais e para os clientes também, né? Muita gente não sabe, mas o visagismo sofreu um processo, visagisme, né? Sim. Na França, sofreu um processo de desgaste e quase morreu. Ninguém estava querendo mais, porque virou essa distorção. O Fernand Aubry tinha uma ideia, não sabemos muito bem, mas era a gente sabe que ele estava buscando uma certa personalização. Não tinha essa coisa de identidade, não tinha nada disso, de fazer leitura para ver o temperamento e tal. Mas ele compreendia que a imagem expressava coisas. Então ele falava, por exemplo, de maquiagem que era mais romântica, ou maquiagem que era mais felina, mais sexy, vamp, que a palavra que ele usava era vamp. E isso foi se perdendo porque virou uma coisa mecânica. Se você tem um rosto oval, você pode usar qualquer coisa. Se você tem um rosto retangular, como a Priscila tem, então você tem que usar curvas, porque o oval era sempre a perfeição. Então virou
um processo mecânico com regras, e justamente o contrário do que o movimento, vamos dizer, que está, porque isso é histórico, a pessoa aos poucos foi querendo mais personalização. Sim. E nos anos 60, se falasse de visagismo na Inglaterra, os ingleses torciam o nariz, porque foi lá que começou todo esse processo de realmente procurar uma imagem mais individual, mais personalizada, né? E que você vê na Longueiras, né? Que a ideia que você falou das pessoas serem mais convencionais no Brasil. Eu acho que, na realidade, a maioria das pessoas são conservadoras No mundo. no mundo, porque isso é atávico, é parte da necessidade do ser humano de buscar a segurança. Então, alguma coisa diferente, alguma coisa nova é perigosa. Sim. E isso é um problema nos dias de hoje para a maioria das pessoas, porque não conseguem acompanhar as mudanças tão rápidas e a necessidade de adaptar, porque estão querendo se manter. Sim. Então, as pessoas querem se manter, querem a segurança, querem o convencional, querem o conservador. Mas na Europa surgiu essa outra coisa que é você se expressar, a compreensão que você tem o direito de usar a imagem que você quiser, Sim. e que não surgiu aqui. Isso nunca teve muito fortemente, porque toda essa onda, vamos dizer, que teve nos anos 60, no início dos anos 70, especialmente em Londres, já chegou no Brasil diluído desse espírito. Sim. Não teve esse espírito de rebeldia. E a rebeldia não era contra os costumes. A rebeldia era contra ser obrigado a ter uma imagem que você não queria. De, de não poder se expressar, não poder ter sua vida como você queria, não ter, acreditar nas coisas que você quer, ser obrigado porque a sociedade obriga você. Então, esse espírito que cria uma diferença, mas continua tendo um conservador Sim. dentro disso. Sim. E esse espírito está chegando, vamos dizer, ao Brasil, ao mundo como um todo, mais lentamente de uma outra maneira. Porque as pessoas, eu acho que principalmente, você olha o mundo, tem 8 bilhões de pessoas. É assustador você achar que você é igual a todo mundo. Sim. Antigamente você vivia num núcleo bem pequenininho, você não tinha noção disso. Hoje tem. Então as pessoas, o que me faz ser relevante? E eu acho que o cabeleireiro tem que entender isso, tem que entender a responsabilidade que ele tem e que ele precisa aprender coisas novas. Sim. Ele tem que mudar. Se ele ficar como era nos anos 50, ele não vai ter mais clientes. Daqui a pouco não tem mais clientes. Ele não consegue satisfazer. Esses dias eu presto algumas consultorias. Um dos meus treinamentos é falar sobre comunicação. O que é vendas, né? O que é um produto, um serviço? Qual a diferença de trabalhar com preços e com valores? Você entender o que é o seu mercado, para quem você está trabalhando. E oferecer de maneira correta através das mídias, né? E falar com a pessoa de forma mais clara, entendendo também o quanto que o corpo fala, né? Sem usar as palavras. E foi algo que me prejudicou bastante, porque eu era aquela pessoa que colocava a primeira roupa que eu achava no guarda-roupa, não importava a cor nem o estilo, eu colocava e estava tudo bem. A ponto de eu olhar para mim às vezes no espelho e falar, nossa, hoje você exagerou. Sim. E então entender essa comunicação. E eu falando com uma moça do interior, eu comecei a falar para ela sobre a forma de se atender, os prejuízos que trariam, né? E que os clientes vão sumindo sem você perceber. E quando você vê, você tem meia dúzia ali que também não querem a mudança, não estão felizes, mas não querem a mudança. Você tem o que, É, vamos dizer,
o que restou. O que restou. Que é E ela pior falou, ela falou, nossa, você parece um vidente. Eu não te falei nada e você falou tudo o que está acontecendo comigo. Eu falei, porque eu vivi essa fase. Eu tive essa dificuldade para ter essa mudança de percepção, né? E a gente precisa aprender. E o cabeleireiro ele é muito resistente, às vezes, à mudança. Você vê hoje o quanto que as mídias sociais são importantes na divulgação do nosso trabalho. O portfólio hoje ele não é mais. Eu criava álbuns com fotos e hoje eu tenho um Instagram. Sim. E os profissionais ainda, muitos, não são poucos, eles falam: ai, mas eu não sei fazer. Ai, mas eu não Você tem que gosto saber. de fazer. Mas eu falo, mas você também não sabia fazer cabelo. E Então, hoje você tem que faz. aprender. Tem que aprender. Não, você é parte do Intercoiffure, a gente vê, por exemplo, 20 anos atrás, Intercoiffure era uma coisa, de fazer parte, todo aquele glamour, Sim. esse haute coiffure e tudo mais, o chique, etc., de se apresentar. Isso já não é mais o apelo. Então, Sim. a Intercoiffure tem que mudar também Hoje nós o que eu estamos. posso oferecer. Exatamente. Hoje, como diretor técnico, eu venho trazendo essa tecnologia, mostrando quanto que é importante investir nessa parte de mídia e criar materiais que venham apresentar a Intercoiffure não só nos palcos, como era Sim. antigamente, mas através das mídias, através das imagens, né? Através dos vídeos. Porque o mundo mudou, o mercado mudou e a gente precisa Um mudar, né? aval de um Intercoiffure é importante. Sim, sim. Não é por causa de você vai se apresentar no palco que é Não. importante. É uma outra importância. Eu acho que a importância da Intercoiffure no meu processo profissional de desenvolvimento, ela se deu muito através daquele grupo, eu poder estar associado com profissionais, não só que eu admirava, mas que tinham trabalhos magníficos. Então, hoje, nas nossas reuniões, para criar um photoshoot, aquele momento é de um aprendizado tão grande que às vezes eu não vou ter dentro de um curso, porque ali eu tenho amigos aonde eu tenho a liberdade de falar, eu não sei fazer dessa forma, como que você fez isso, me ensina aqui, eu posso te ajudar, e essa troca, eu acho que não tem valor, e a Intercoiffure, ela, como associação, ela primoriza isso, criar um grupo de amigos onde possam se relacionar, porque antigamente era uma disputa, né? Sim. Hoje eu entendo que o meu maior oponente sou eu mesmo, quando não percebido. E quando eu tenho amigos próximos, como eu tenho hoje em vários cantos da cidade, em outras cidades, através da Intercoiffure, de poder trocar essas informações, isso me traz uma riqueza de Sim, conhecimento, enriquece. de percepção de mercado que não tem valor, né, Felipe? Infelizmente, nós temos que terminar agora, porque já chegou o final. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigado por ter vindo aqui, Michael. Eu queria que você volte. Vai ser um prazer. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, porque assim, não estar conversando com pessoas do qual a gente admira e que tem toda essa força para doar conhecimento, eu acho que não é o que eu falei, não tem valor, né, Felipe? Então, foram aqui, para mim foi muito poucos minutos, eu ficaria o resto do dia trocando essa conversa com você, ouvindo você falar mais. E assim, só agradecer mesmo, né? Aconselhar o pessoal aí, estudem aí esse podcast, gente, do Felipe, porque eu te juro, em 4 dias eu não consegui. Se eu pudesse, ficava um mês de curso, todos os dias, das 8 às 8, como foi, porque é muita coisa. Agora tem um online que eu posso rever, fica 6 né? meses, a gente. Posso rever quantas vezes eu quiser, porque de fato, quanto mais a gente estuda, mais se necessita. E assim, só gratidão, Felipe, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por ter assistido. Dá o seu like, siga a gente e até o próximo episódio do Visagismo em Foco. Tchau.